Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Conquistando o Coração da Princesa Senju, capítulo 511. Quando Yahiko e os outros chegaram ao complexo do clã Ataque para jantar, eles pareciam um pouco cansados do dia. Yahiko e Konan, tendo passado o tempo todo em movimento, carregavam um certo cansaço em suas expressões, mas seus sorrisos permaneciam tão brilhantes como sempre. Nagato e Nono entraram um momento depois, alcançando Yahiko e Konan, que haviam parado para esperá-los. Nono, sinto que há algo diferente em você, disse Konan, seus instintos aguçados captando uma mudança sutil. Havia um novo charme em Nono, um certo brilho que não existia antes. O que você está falando? Não sei o que você quer dizer. O rosto de Nono ficou vermelho instantaneamente, e seu aperto na mão de Nagato aumentou involuntariamente. Realmente. Konan franziu a testa, incapaz de expressar seus pensamentos em palavras, mas ainda sentindo que algo estava errado. Não há nada diferente. Apresse-se e entre, ou Sensei e os outros ficarão impacientes esperando por nós. Nono puxou Nagato, na esperança de escapar do questionamento de Konan. Isso é tudo culpa sua. Você simplesmente tinha que fazer isso muitas vezes. Depois de se distanciarem um pouco dos outros, Nono aproveitou a oportunidade para direcionar sua frustração para Nagato. Ser pega não era o problema, na pior das hipóteses, e Yahiko e Konan iriam provocá-la um pouco. Mas ainda assim, ela não conseguia deixar de se sentir envergonhada. Culpe-me se quiser, apenas me culpe. Desculpe. Nagato, sabendo muito bem que era culpado, só conseguiu suportar a pressão da mão dela. Mas honestamente ele não conseguiu evitar. Depois de provar o fruto proibido, era natural querer mais. E considerando quão empolgados eles estavam, especialmente porque ambos eram ninjas médicos, não era de se surpreender que isso tivesse acontecido de novo. Você não tem permissão para contar a ninguém. Se fizer isso, você vai se arrepender. Nono lançou-lhe um olhar ameaçador, relaxando apenas quando Nagato assentiu em concordância. Você não notou nada? Konan, ainda sem abandonar o pensamento, observou Nagato e Nono caminhando à frente. Ela não gostava de não saber. Essa sensação incômoda era como um espinho cravado em sua pele, impossível de ignorar. Virando-se para Yahiko, ela perguntou, você não acha que ela parece diferente? Ela parece a mesma de sempre para mim, respondeu Yahiko completamente sem noção. Você está pensando demais. Vamos lá. Ele não pensou muito nisso. Em vez disso, agarrou a mão de Konan e puxou-a junto. Como Nono deliberadamente manteve distância de Konan, esta não teve outra chance de tocar no assunto. Quando todos se sentaram no refeitório, o momento já havia passado. O que houve com vocês? Vocês já são adultos e ainda ficam correndo atrás um do outro? Kawakaze lançou-lhes um olhar confuso enquanto eles praticamente irrompiam na sala. Haha, não é nada. Só estávamos com pressa para comer, disse Nagato, ignorando o assunto casualmente. Kawakaze não pensou muito nisso. Não importava quão fortes ou velhos seus discípulos se tornassem, aos seus olhos, eles ainda eram apenas crianças. Mesmo que eles começassem a brigar no meio do refeitório, ele provavelmente faria apenas um comentário passageiro e seguiria adiante. Ajam como devem. Vocês são todos pessoas de status agora, acrescentou Sakumo, completamente sério, apesar de ele e Kawakaze terem tido suas próprias brigas públicas. Entendido, tio Yahiko e os outros responderam em uníssono. Mas mesmo enquanto se acomodavam, o olhar de Konan continuava voltando para Nono, sua curiosidade longe de ser satisfeita. O jeito como ela olhava fez Nono se sentir inquieta, como se estivesse sendo examinada no microscópio. Observando a troca, os olhos de Tsunade permaneceram em Nono e Nagato por alguns momentos antes que um sorriso cúmplice surgisse em seus lábios. Parece que as crianças cresceram. Então seu olhar se voltou para Yahiko e Konan, e ela soltou um suspiro, balançando a cabeça em decepção. Esses dois ainda são puros como folhas de papel em branco. Quem sabe quando eles finalmente vão se entender? A comida está pronta. Vamos comer. Nayuki serviu uma porção para Sakumo antes de fazer sinal para todos começarem. Com a deliciosa refeição à sua frente, Konan finalmente parou de se concentrar em Nono. Sensei, já que estamos lutando em duas frentes desta vez, como devemos dividir nossas forças entre a Terra do Vento e a Terra do Relâmpago? Com a partida marcada para amanhã, Yahiko só agora se lembrou de perguntar sobre os detalhes mais sutis. Mas a confiança deles era tão alta que eles nunca sequer consideraram a possibilidade de perder. Não estamos cuidando disso. Vocês ficarão no comando das tropas. Conversem entre si. Kawakaze adotou uma abordagem completamente indiferente, enquanto Tsunade permaneceu em silêncio. Eu penso, a Terra do Vento não precisa de muitas tropas. O Shinobi de Suna já tem uma sombra psicológica quando se trata de Konoha. Contanto que você envie duas pessoas fortes o suficiente para manter as coisas sob controle, isso deve ser suficiente. O verdadeiro foco deve estar na Terra do Relâmpago. O terceiro Raikage não é brincadeira, além disso eles têm os Jinchuriki do 8 caudas. É melhor vocês ficarem atentos. Sakumo foi o único a dar conselhos sérios, provando ser um ancião confiável. Concordo plenamente, tio. A Terra do Vento será uma vitória fácil, mas a Terra do Relâmpago exigirá algum esforço. Yahiko assentiu, pois era exatamente isso que ele tinha em mente também. Contanto que você saiba o que está fazendo. Sakumo sorriu em aprovação. Navaki e Minato. Como vocês dois estão dividindo as coisas? Nagato entrou na discussão agora que eles estavam falando sobre estratégia. Estou indo para a Terra do Relâmpago, disseram Navaki e Minato ao mesmo tempo. Nenhum dos dois tinha interesse na Terra do Vento, ambos queriam o campo de batalha mais difícil. Haha. Por que vocês dois não brigam? O vencedor vai. Kawakaze percebeu imediatamente e não teve problemas em atiçar as chamas. Um caso clássico de um ancião que gostava de assistir ao desenrolar do drama. Tudo bem, vamos lutar. Apesar de geralmente se darem bem, Navaki e Minato não estavam dispostos a ceder em algo assim. Pare.
Qual o sentido de brigar por isso? Você acha que quebrar móveis é de graça? Vamos tirar a sorte. Antes que os dois pudessem se levantar, Tsunade imediatamente pôs fim àquilo. Sua palavra não foi uma sugestão, foi uma decisão. 2 pedaços de papel dobrados foram colocados na frente deles. Navaki e Minato pegaram um cada, mas ficaram sentados ali, olhando um para o outro, sem querer ser o primeiro a olhar. Ambos sabiam que só de ver a reação um do outro saberiam o resultado. Chega de enrolação, abra-os ao mesmo tempo. Tsunade perdeu a paciência e interveio novamente. Todos os outros assistiram à cena com diversão, claramente aproveitando o show. Jogos de família como esse tinham seu charme. Ha. Eu consegui a Terra do Relâmpago. Deixarei a Terra do Vento para você, Navaki. Confio que você consegue lidar com isso. Minato sorriu como se tivesse acabado de ganhar na loteria e até deu alguns tapinhas no ombro de Navaki. Bastardo presunçoso. Irritado, Navaki jogou o pedaço de papel de lado e com raiva mastigou um pedaço de carne de porco para se sentir melhor. Tudo bem, então está resolvido. Navaki, você irá para a Terra do Vento com Kakuzu. Kakuzu provavelmente não quer ver Minato de qualquer maneira. Minato, você irá para a Terra do Relâmpago com o resto. Kawakaze sabia o que se passava na mente de Kakuzu e não tinha interesse em piorar as coisas para ele. Entendido, sensei. Yaiko e os outros assentiram, e de repente, uma grande estratégia de guerra foi decidida casualmente durante o jantar. Eu quero ir, eu também quero ir. Assim que Kakashi falou, Jinji imediatamente fez o mesmo. Vocês dois realmente são irmãos em sintonia, hein? Kawakaze riu, divertido com o entusiasmo deles. Não importa aonde eu vá, estou bem com qualquer coisa. Mesmo aqui, Jinji era praticamente um eco de Kakashi, sem nem parar para pensar nisso. O que você acha? Kawakaze se virou para Tsunade, sabendo muito bem que Sakumo apoiaria totalmente a adesão de Kakashi. Aos olhos de Sakumo, era natural que um homem fosse à guerra, especialmente alguém do distinto clã Ataque. Se esses dois forem, um grupo inteiro vai querer segui-los. Não vou me envolver nessa confusão. Tsunade acenou com a mão em desdém, rejeitando a tentativa de Kawakaze de discutir o assunto com ela. Tudo bem, então o acordo é o seguinte. Se alguém quiser participar, peça aos pais que assinem um termo de permissão. Sem assinatura, sem campo de batalha. Afinal, nem todos os pais queriam que seus filhos fossem para a guerra. Kawakaze foi pelo menos atencioso o suficiente para dar uma escolha às famílias. Por mim, tudo bem. Os olhos de Kakashi brilharam. Isso não foi problema algum. Na academia, ele e seus amigos estavam extremamente entediados. Honestamente, esqueça a assinatura, eles provavelmente conseguiriam convencer os pais com um juramento de sangue, se necessário. Eu também não tenho problema algum. Jinji fez o mesmo, completamente imperturbável. A maioria de seus amigos eram filhos de altos funcionários de Konoha, todos criados com um forte senso de dever. Além disso, com Navaki e Minato liderando-os, não havia nada com que se preocupar. Capítulo 512. Pouco antes de partirem, Kakashi e Jinji finalmente conseguiram suas assinaturas. Eles jogaram os documentos assinados para Kawakaze e, sem dizer mais nada, juntaram-se à expedição junto com seus amigos. Esses pirralhos realmente não suportam ficar em casa, né? Kawakaze riu baixinho, resmungando. Nem se deu ao trabalho de olhar os papéis antes de enfiá-los casualmente no bolso do peito. Deixe-os ir, disse Tsunade. De qualquer forma, não haverá muitas oportunidades como essa no futuro. Ela sabia que somente vivenciando a crueldade da guerra em primeira mão Kakashi e os outros realmente entenderiam o valor da paz. Essas crianças eram inegavelmente os futuros pilares de Konoha. Você tem razão. Eles devem sair em breve. Kawakaze olhou para Navaki e Minato, que tinham acabado de confirmar a contagem final. Era hora de partir. Tsunade apenas assentiu, optando por não fazer grandes discursos. Ela apenas ficou ali observando em silêncio. Para ela, o resultado desta guerra já estava definido. Konoha venceria. Sair. Sob o comando de Navaki e Minato, o exército se dividiu em 2 grupos, cada um indo em direções opostas. Navaki conduziu Kakashi e os outros em direção à Terra dos Rios. Assim que a atravessassem, entrariam na Terra do Vento. Enquanto isso, Minato levou Jinji, um esquadrão de jovens shinobi e o grupo de Yaiko em direção à Terra das Águas Quentes. Lá, as forças de Konoha se encontrariam com as tropas da Akatsuki antes de lançar seu ataque à Terra do Relâmpago. Tio, ouvi dizer que você lutou contra o 4º Kazekage uma vez? Kakashi aproximou-se de Navaki, com curiosidade evidente em seu tom. Não sabia ao certo de onde ouvirá aquilo, mas o rumor havia despertado seu interesse. Isso foi há anos. Navaki lembrou-se de ter se juntado a Minato durante a Segunda Grande Guerra Ninja para enfrentar Hasa. Seus olhos brilhavam com espírito de batalha. Naquela época, eu não conseguia te vencer. Vamos ver como as coisas vão agora. Ele era forte? Kakashi continuou, determinado a obter uma resposta. Ele estava, bem, eu acho. Aquele cara era convencido porque era alguns anos mais velho. Se Tsunagakure tivesse opções melhores, ele não teria se tornado Kazekage em primeiro lugar. Desta vez, vou garantir que ele saiba o seu lugar. Navaki ainda guardava algum ressentimento em relação àquela batalha. Ela tinha sido brutal. O 3º Kazekage caiu e Konoha sofreu pesadas perdas. Mas não importava como ele encarasse, o fato permanecia. Naquela época, Hasa havia sido capaz de suprimir tanto ele quanto Minato. Você nunca realmente venceu ele, não é? Kakashi, conhecendo bem Navaki, percebeu sua frase evasiva e rapidamente juntou as peças. Como assim eu não ganhei? Ele também não saiu ileso. Navaki reagiu como um gato que teve o rabo pisoteado, ficando imediatamente na defensiva. Haha, eu sabia.
Ao ver sua reação, Kakashi ficou ainda mais certo de que seu palpite estava certo. Em sua mente, o nível de ameaça de Hasa disparou. Ele não sabia os detalhes exatos daquela batalha passada, mas sabia o quão fortes Navaki e Minato eram quando lutavam juntos. Mesmo que Hasa não os tivesse derrotado completamente, o fato de ele ter conseguido suprimi-las não foi pouca coisa. Em Konoha, havia apenas um punhado de pessoas capazes de lidar com Navaki e Minato ao mesmo tempo. E se Hasa já era formidável naquela época, depois de todos esses anos, não havia como ele não ter ficado ainda mais forte. Você não sabe de nada. Vai. Vai brincar em outro lugar. Navaki dispensou Kakashi com um gesto impaciente. Aquele garoto era um verdadeiro chato. Tio, tenho outra pergunta. Kakashi não era tão fácil de ignorar. Sua voz tornou-se doce, causando arrepios na espinha de Navaki. Desembucha e para de ser nojento. Irritado, Navaki se virou e lançou um olhar furioso para Kakashi. O Jinchuriki de uma cauda é um monge? Ele é forte? Kakashi, sendo diplomático, não mencionou Hasa novamente. Ele é um monge, sim. E sim, ele é forte. Ao mencionar Bunpuku, a expressão de Navaki ficou séria. Na opinião dele, Bunpuku era ainda mais perigoso que Hasa. Alguém que tivesse alcançado o controle perfeito sobre sua besta com cauda poderia facilmente suprimir um ninja de nível Kage comum. Quão forte estamos falando? Kakashi já tinha ouvido falar do Jinchuriki perfeito antes, mas nunca tinha visto um em ação. Claro, ele sabia que sua tia era uma, mas Tsunade nunca havia mostrado esse poder na frente dele. Até agora, o único vislumbre do poder da besta com cauda que ele viu foi a transformação parcial de Roshi, mas o desempenho de Roshi foi decepcionante. Contra Nagato, ele foi completamente superado. Por causa disso, Kakashi não tinha uma compreensão clara do que um Jinchuriki perfeito era realmente capaz. Como posso dizer isso? Navaki fez uma pausa, tentando expressar isso de uma forma que Kakashi pudesse entender. Kakashi olhou para ele, esperando uma resposta. Bunpuku, em sua forma completa de besta com cauda, poderia lutar de igual para igual com minha irmã. No momento em que Navaki usou Tsunade como comparação, Kakashi entendeu. O que ele não sabia era que naquela época, Tsunade ainda não havia dominado a liberação de madeira. Se ela lutasse contra Bunpuku agora, a diferença seria de 70-30 a seu favor. Em 3 minutos, ela conseguiu rasgar Bunpuku em 7 pedaços. Tão forte? Estamos realmente preparados para isso? Parece que estamos subestimando a situação. Uma ponta de inquietação tomou conta do coração de Kakashi. Ele ainda não estava no nível em que pudesse enfrentar qualquer um em pé de igualdade. Você não precisa se preocupar com isso. Ainda tem alguém que não chegou. Kakuzu, o caçador de recompensas, ele não é qualquer um. Ele e eu podemos lidar com isso. Navaki falou com absoluta confiança. Ele não precisava que Kakuzu matasse ninguém, apenas atrasar Hasa ou Bunpuku seria suficiente. Isso lhe daria a oportunidade de derrubar o outro. Isso não era arrogância, era confiança conquistada em inúmeras batalhas. Se ele não conseguiu nem isso, que direito ele tinha de competir com Minato pelo título de quinto Hokage? Bem, se você tem tanta certeza, acho que posso relaxar. Mas quando vocês começarem a brigar, certifiquem-se de me manter fora da zona de explosão. Kakashi confiava que Navaki não era do tipo que fazia afirmações infundadas. Se ele disse que conseguiria lidar com Hasa e Bunpuku, então, pelo menos, ele tinha um plano sólido. Com essa certeza, o desconforto no peito de Kakashi desapareceu. Não era consigo mesmo que ele estava preocupado. Sua real preocupação era que as forças de Konoha pudessem sofrer pesadas perdas. Seu pirralho, você não tem pernas? Você acha que vou ficar preocupado com você no meio de uma briga? Corra sozinho. Navaki riu e deu um tapa brincalhão na cabeça de Kakashi, sabendo que ele estava apenas brincando. Tudo bem, estou saindo. Kakashi se esquivou e diminuiu o passo para se juntar aos amigos. Assim que ele os alcançou, ele compartilhou tudo o que tinha acabado de aprender com Navaki. A menção de estratégia de batalha. O grupo imediatamente se animou e iniciou uma discussão entusiasmada. Enquanto isso, do lado de Jinji, as coisas não estavam nem de longe tão animadas. Minato e Aiko estavam conversando e rindo, deixando pouco espaço para qualquer outra pessoa participar. A atmosfera geral da marcha foi alegre. Todos sabiam que esta guerra estava a favor deles. Com os comandantes liderando-os, eles estavam totalmente confiantes de que conseguiriam arrasar na Terra do Relâmpago. Com esse tipo de certeza, como alguém poderia ficar nervoso? Isso não parece que estamos indo para uma guerra. Jinji finalmente expressou seus pensamentos. Não havia a menor tensão no ar. Isso lembrou da batalha encenada anterior contra Akatsuki, que também parecia mais uma performance do que uma guerra de verdade. E pensar que ele implorou a Kakashi por séculos só para ter essa chance de ir para a Terra do Relâmpago. Parece mais uma excursão. Olha só eles já começaram a comer. Satsuki apontou para um grupo de figuras bastante redondas, membros do clã Akimishi. Quando eles não comem? Naruto revirou os olhos. Não era de conhecimento geral que os Akimishi comiam onde quer que fossem? Haha, eu trouxe lanches. Kai tirou um estoque surpreendente de guloseimas e começou a distribuí-las. Bem, é melhor assim. Jinji abriu um saco de batatas fritas e casualmente o entregou a Satsuki. Quem diria? Ele era realmente um cara atencioso. Capítulo 513. Senhor Kazekage, o exército de Konoha chegou à Terra do Rio. Na velocidade atual, eles chegarão às fronteiras da Terra do Vento em 2 dias. No escritório do Kazekage em Sunagakure, o oficial de inteligência relatou os movimentos de Konoha para Hasa. 2 dias, hein? Os dedos de Hasa batiam inconscientemente na mesa, seu olhar desfocado. Ninguém conseguia entender o que se passava em sua mente. Senhor Kazekage? Senhor Kazekage? Ele foi chamado 2 vezes antes de finalmente acordar. Eu vejo. Yashamaru, convoque os oficiais de alto escalão para uma reunião.
Com isso, Rasa dispensou seu cunhado para reunir os outros. Entendido. Yashamaru emergiu das sombras e desapareceu rapidamente do escritório. Temos alguma chance? Rasa dirigiu a pergunta ao oficial de inteligência, embora parecesse mais como se ele estivesse perguntando a si mesmo. Não sei. Após um momento de hesitação, o oficial de inteligência não ousou expressar a resposta em seu coração. Uma chance de ganhar? De onde isso viria? Mesmo que o exército de Konoha não conseguisse esmagar Tsunagakure desta vez, e se eles simplesmente reforçassem suas tropas? Ele não via esperança. Não sei. Ei, eu também não. Você está dispensado. Rasa soltou uma risada autodepreciativa. Mais uma vez, Tsunagakure enfrentava uma crise desesperadora. Todos os seus anos de esforço pareciam nada mais que uma piada. Sim, Lord Kazekage. O oficial de inteligência fez uma reverência e saiu, soltando apenas um longo suspiro quando saiu. Ele entendia os sentimentos de Rasa, mas que diferença isso fazia? No escritório silencioso, Rasa ficou sentado quieto por cerca de 15 minutos antes de finalmente se levantar. Quando ele chegou à sala de reuniões, o lugar estava estranhamente silencioso. A atmosfera pesada pairava sobre os funcionários reunidos, com os rostos tomados pela preocupação. Ninguém estava com vontade de falar. Mesmo quando Rasa entrou, suas saudações foram fracas e apáticas. Com passos lentos e deliberados, ele foi até o assento principal e sentou-se. Ainda assim, sua mente não tinha respostas claras. Eles deveriam lutar essa batalha? Se não, o que acontecerá então? E se o fizessem, como? Ele permaneceu em silêncio, e a tensão na sala só aumentou. Depois de um tempo, uma kunoichi finalmente quebrou o silêncio. Senhor Kazekage, você convocou esta reunião. O que exatamente você deseja discutir? Ela tinha cabelos loiro-arenosos na altura dos ombros e um comportamento gentil. Karura, esposa de Rasa. Claro, ela sabia o propósito daquele encontro. Ela só falou para incentivar o marido a seguir em frente. Deixar a sala em silêncio para sempre não resolveria nada. Ao ouvir sua voz, Rasa finalmente falou. Tenho certeza de que todos vocês já ouviram falar. O exército de Konoha está se aproximando. Para ser franco, minha mente está uma bagunça. Durante a Segunda Grande Guerra Ninja, Konoha levou Tsunagakure à beira da destruição. Desta vez, eles vêm com os ninjas da Akatsuki que recentemente se renderam ao seu lado. Então me diga, o que fazemos agora? Quero ouvir suas opiniões. Rasa não teve escolha a não ser honesto. Ele não tinha confiança nem nenhum trunfo oculto. As memórias brutais da Segunda Grande Guerra Ninja ainda estavam frescas em sua mente. Só de pensar nisso, seu couro cabeludo formigava. Senhor Kazekage, qual é a posição do Daimyo sobre isso? O ancião que falou foi perspicaz. Ele sabia que o Daimyo estava na mesma situação que eles. Se eles estavam ansiosos, então o Daimyo ficaria ainda mais. Esta guerra foi diferente das anteriores. Desta vez, Konoha não estava apenas buscando a vitória. Eles estavam vindo para tomar toda a Terra do Vento. Daimyo? É melhor não mencioná-lo. Ele me perguntou se eu tinha alguma confiança. Ainda não respondi. Rasa acenou com a mão, dispensando-o. Aquele velho avarento. Será que valia a pena confiar nele agora? Se Tsunagakure realmente não conseguisse resistir, Rasa não tinha dúvidas de que o Daimyo da Terra do Vento seria o primeiro a se render. Quanto a Tsunagakure, se fosse destruída, que assim fosse. O Daimyo não se importaria nem um pouco. Em outras palavras, não há espaço para negociação, certo? Como o Daimyo fez tal pergunta a Rasa, o ancião já havia imaginado que suas negociações com o Daimyo da Terra do Fogo haviam falhado. Talvez o Daimyo da Terra do Vento não estivesse disposto a abrir mão de sua riqueza, ou talvez o Daimyo da Terra do Fogo tivesse um apetite muito grande. Mas no final sua opção final foi cortada. Parecia que não lhes restava mais escolha. Vamos colocar dessa forma. Rasa não deu mais detalhes. Só ele sabia o verdadeiro resultado das negociações. O Daimyo da Terra do Fogo não aceitaria nada menos que submissão total, mas o Daimyo da Terra do Vento recusou. Ele preferiu esperar até que Tsunagakure e Konoha lutassem até a morte antes de decidir sua posição. Embora eu não queira elevar o moral do inimigo enquanto esmago o nosso. Mas se realmente entrarmos em guerra, nossas chances de vitória serão pequenas. Konoha sozinha já é difícil o suficiente de lidar. E com os ninjas da Akatsuki reforçando-os, nossa derrota é quase certa. A verdade era dura, mas alguém tinha que dizê-la. Quando o ninja de Suna terminou de falar, murmúrios de raiva percorreram a sala, mas ninguém o refutou. Era como se todos já tivessem aceitado a derrota como uma inevitabilidade. Então o que você acha que Tsunagakure deveria fazer? Rasa voltou seu olhar para o ninja e perguntou. Seguirei qualquer decisão que o Lord Kazekage tomar, mesmo que isso me custe a vida. Falante suave. E ainda assim, Rasa não conseguia nem ficar incomodado. O homem havia falado a verdade, mas também jurou lealdade absoluta, não deixando espaço para Rasa retrucar a pergunta. Depois de todas as idas e vindas, a decisão ainda era dele. Vejo que nenhum de vocês tem uma resposta. Agora só temos dois caminhos diante de nós. Morrer com dignidade ou viver em desgraça. Você não precisa levar em conta os pensamentos do Daimyo. O destino de Tsunagakure é nosso. Rasa estava farto de discussões prolongadas. Ele expôs a verdade. Não importava se eles lutassem ou se rendessem, contanto que tomassem uma decisão. Se lutassem, seria para honrar seus mentores caídos. Se eles se rendessem, seria para proteger seus aldeões inocentes. Ele não acreditava que nenhuma das escolhas fosse certa ou errada. Ele já tinha feito tudo o que podia. Assim que Rasa terminou de falar, a sala explodiu em caos. Alguns estavam determinados a lutar até o fim. Alguns queriam se render. Alguns até falaram em abandonar a vila e se tornar ninjas desonestos. As vozes crescentes causaram uma dor de cabeça latejante em Rasa. Tudo que eu queria era que você me ajudasse a tomar uma decisão. É tão difícil assim? À medida que o debate ficava mais intenso e acalorado, Rasa sabia que eles não chegariam a uma conclusão naquele dia. Suficiente.
É isso por hoje. Volte e pense nisso. Continuaremos amanhã. Rasa se levantou abruptamente, proferiu aquelas últimas palavras e saiu sem olhar para trás. Depois que ele saiu, Bunpuku, que permaneceu em silêncio durante toda a reunião, seguiu silenciosamente. Senhor Kazekage, tenho algo para discutir com você. Num canto do corredor, Bunpuku acelerou o passo e gritou. Mestre, por favor, fale. Rasa se virou para encará-lo, suas emoções agora calmas. Meu tempo está se esgotando. A besta com cauda deve ser extraída, ou ela deve morrer comigo? Por favor, Lord Kazekage, tome sua decisão. O rosto de Bunpuku estava calmo, nem triste nem alegre, como se ele estivesse falando sobre algo que não tinha nada a ver com ele. Mas Rasa sentiu como se tivesse sido atingido por um raio. Suas pernas quase cederam. Se Bunpuku morresse, Tsunagakuri teria a capacidade de lutar? Como? Como isso pode ser? Rasa sempre acreditou que Bunpuku tinha uma saúde relativamente boa. Ele nunca imaginou que ele diria que estava morrendo em um momento tão crítico. A vida e a morte não são para nós decidirmos. Sofri inúmeras lesões internas ao longo dos anos. Aguentar tanto tempo já foi uma luta. Mas se minha mente falhar e eu perder o controle, Shukaku pode ficar furioso. E se isso acontecer, será uma crise insolúvel para Tsunagakuri. Se Bunpuku tivesse sido preso como na linha do tempo original, talvez ele pudesse ter vivido mais alguns anos. Mas ele enfrentou muito mais batalhas do que na história original. Seu corpo já estava deteriorado há muito tempo. Mestre, por favor, me dê um tempo para pensar. Minha mente está em turbulência agora. Rasa fechou os olhos, sentindo uma onda de tontura. Então vou me retirar. Bunpuku fez uma reverência e partiu. Rasa ficou congelado no lugar por um longo tempo antes de finalmente se recuperar. As coisas poderiam piorar? Capítulo 514. O dia passou rápido, e Navaki já havia liderado seu exército pela maior parte da Terra dos Rios. Quando ele estava contando a Kakashi e aos outros sobre suas experiências na Segunda Grande Guerra Ninja, ele foi repentinamente interrompido por gritos vindos de trás. Senhor Navaki, o ninja de Konoha avançou a toda velocidade. O que é? Navaki franziu a testa ligeiramente. Ser interrompido bem no clímax da sua história era realmente irritante. O esquadrão Akatsukigakuri chegou. O ninja de Konoha transmitiu a mensagem de forma concisa sem ousar perder um único segundo. Kakuzu está aqui? Os olhos de Navaki brilharam. Ele não esperava que os ninjas da Akatsuki chegassem tão rápido. Originalmente, ele havia planejado esperar por Kakuzu na fronteira, mas agora parecia que isso não seria necessário. Sim, e liderando-os está aquele idiota que tentou assassinar Lord Kawakaze. O ninja de Konoha falou sem restrições, sem fazer nenhum esforço para esconder sua admiração por Kakuzu. Cuidado com as palavras. Isso tudo é passado. Ele está do nosso lado agora. Chamá-lo de idiota, onde estão suas maneiras? Navaki mal conteve o riso enquanto colocava uma cara séria e repreendia o ninja. Esse tipo de conversa não podia se espalhar. Caso contrário, Kakuzu ficaria em uma posição desconfortável. Mesmo que ninguém dissesse nada diretamente, apenas o olhar deles provavelmente seria suficiente para deixá-lo desconfortável. Desculpe, falei errado. É o Sr. Kakuzu de Akatsukigakuri. Após a correção de Navaki, o ninja rapidamente mudou suas palavras. Assim está melhor. Leve-me para ver Kakuzu. Embora Navaki tivesse status para se dar ares de superioridade, ele permaneceu humilde. Nós também vamos. Kakashi e os outros naturalmente não perderiam a emoção. Vamos. Com um aceno de mão de Navaki, um grupo de pessoas seguiu o ninja de Konoha em direção ao fundo da formação. Quando chegaram, viram Kakuzu liderando uma força considerável de ninjas da Akatsuki atrás do exército principal. Konoha Navaki Senju. Navaki respirou fundo e se recompôs antes de dar um passo à frente. Ele estava realmente com medo de cair na gargalhada. Ele não estava diretamente envolvido no esquema de Kawakaze contra Kakuzu, mas conhecia todos os detalhes. Só de pensar em como seu cunhado havia enganado Kakuzu tão completamente, era difícil manter uma cara séria. Kakuzu. Este foi o primeiro encontro oficial deles. Kakuzu sabia muito bem que o homem parado diante dele era o cunhado de Kawakaze, mas não teve escolha a não ser manter a calma. Pelo menos ele não teve que lidar com Minato. Aquele homem era um verdadeiro inimigo. Se ele tivesse que enfrentar Minato, não teria como se apresentar com tanta calma. Com a sua presença, somos ainda mais fortes. Espero que possamos trabalhar bem juntos desta vez. Navaki escolheu suas palavras com cuidado, educadas e diplomáticas, não deixando espaço para reclamações. Estou aqui cumprindo ordens. Farei o que for preciso. Comparado com Navaki, Kakuzu era muito mais frio, mas Navaki entendeu. Honestamente, o fato de Kakuzu não ser abertamente hostil já era prova de sua contenção. Afinal, o que Kawakaze fez naquela época foi realmente implacável. Quem incrimina alguém, tira tudo dessa pessoa e depois a tranca por anos. Por que não integramos os ninjas da Akatsuki à força principal primeiro? Que todos se familiarizem. Isso nos ajudará a coordenar melhor no campo de batalha. Um único exército não poderia ter dois comandantes. Navaki estava afirmando sua autoridade. Ele podia fazer concessões em muitas coisas, mas não comandar. Seja pela vantagem estratégica de Konoha ou para facilitar a gestão, ele não tinha intenção de abrir mão do controle. Kakuzu apenas assentiu, sem se dar ao trabalho de discutir. Akatsukigakuri já funcionava como uma força privada de Konoha, e ele não tinha interesse em liderança de qualquer maneira. Junte as duas forças. Sob o comando de Navaki, as tropas de Konoha e os ninjas da Akatsuki começaram a se integrar em uma única unidade. Em pouco tempo, eles se uniram completamente em um exército unificado e continuaram avançando em formação. Navaki caminhou ao lado de Kakuzu, voltando para a frente.
Ao longo do caminho, Navaki foi quem mais falou, enquanto Kakuzu só respondeu ocasionalmente. Não foi exatamente uma conversa amigável, foi mais o mínimo necessário para ter alguém ao seu lado. Ouvi dizer que ele tem 70 anos. Kakashi e os outros sussurravam entre si a uma curta distância atrás. Seriamente? Não dá para perceber nada. Os olhos de Kurenai se arregalaram em choque, embora ela mantivesse a voz baixa. Sem chance. Ele é mais velho que meu avô. Gai ficou igualmente atordoado. Pela aparência de Kakuzu, não havia como adivinhar sua idade. No máximo, ele parecia um pouco feio. Ele deve estar usando alguma técnica secreta para manter a juventude. Caso contrário, não estaria alinhado com o processo natural de envelhecimento do corpo humano. Como uma ninja médica, Rin naturalmente abordou a questão de uma perspectiva científica, e o que ela disse fez todo sentido. Sim, deve ser isso. Obito falou atrás de Rin, oferecendo seu apoio incondicional. Você tem razão. Você viu as cicatrizes no corpo dele? Ele tem 5 corações, 5 vidas. Kakashi continuou falando entusiasticamente, exibindo seu conhecimento sobre o medo do rancor da terra. Ao ver a curiosidade nos olhos dos amigos, ele sentiu uma forte sensação de realização. Claro que se fosse outro grupo, ele não teria se dado ao trabalho de dizer tanto. Enquanto eles gostavam da discussão, Kakuzu, por outro lado, estava ficando cansado dela. Ele não conhecia muito bem Navaki e não estava com disposição para conversa fiada nem se importava em ouvir. Navaki, por que não discutimos nossa estratégia para lidar com Sunagakure? Kakuzu tomou a iniciativa de encontrar um tópico em comum, tornando as coisas menos estranhas para ambos. Navaki não gostava de silêncios constrangedores, e Kakuzu não queria que ele pensasse que não estava disposto a contribuir. Claro, qual é o seu plano? Assim que começaram a trabalhar, a energia de Navaki retornou. Você tem a espada sameada, certo? Sim. Então você cuida do Jinchuriki, e eu cuido do Kazekage. Quem terminar a luta primeiro ajudará o outro. Parece bom? Kakuzu não tinha interesse em perder tempo com ninjas comuns de Suna. Desde o início, ele dividiu as duas forças mais fortes de Sunagakure entre si, sem problemas. Funciona para mim. Navaki não era do tipo que insistia em lutar contra Rasa por orgulho. Com uma estratégia razoável em mente, ele não tinha objeções. Então está resolvido. Ansiosos para trabalhar juntos. Pela primeira vez, Kakuzu conseguiu dar um leve sorriso. Navaki respondeu com o seu próprio. Com o plano definido, a liderança de Sunagakure se reuniu novamente. A sala de reuniões estava silenciosa como sempre, mas quando Rasa entrou, seu olhar estava decidido. Ele já havia se decidido. No momento em que se sentou, ele anunciou sua decisão. Não há necessidade de mais discussão. Eu fiz minha escolha. Primeiro, Mestre Bunpuku não tem muito tempo. A equipe de selamento deve se preparar para extrair e selar a uma cauda. Segundo, Sunagakure se renderá a Konoha incondicionalmente. Terceiro, a partir de agora, deixarei o cargo de Kazekage. As palavras de Rasa atingiram como um trovão, suas 3 declarações enviaram ondas de choque pela sala. Isso ainda não é necessário, Lord Kazekage. A maioria reagiu imediatamente, achando que sua decisão foi muito precipitada. Não há mais nada a dizer. Minha decisão já está tomada. Nossa prioridade agora é lidar com o falecimento do Mestre Bunpuku. Eu supervisionarei pessoalmente o selamento da uma cauda. Se alguém insiste em lutar, não me culpe por ser implacável. A voz de Rasa era firme, seu olhar penetrante varria a sala. Ninguém ousava encará-lo. Somente então a realidade da situação realmente se fez presente. Com crises internas e externas, Sunagakure não teve escolha a não ser se render. Se eles teimosamente escolhessem lutar, eles correriam o risco de a uma cauda perder o controle, o que seria um desastre completo. Inúmeros civis seriam pegos no caos e, com as forças de Konoha pressionando, a taxa de sobrevivência da vila seria péssima. Rasa tomou a decisão mais sensata possível. Sua renúncia ao cargo de Kazekage foi motivada pela culpa. Como líder da equipe de selamento partiu com Bunpuku, Rasa também não tinha motivo para ficar. Quando ele se afastou, apenas Karura permaneceu, observando sua figura partir com o coração cheio de tristeza. Capítulo 515. A Terra do Vento está logo à frente. Mais um dia se passou, e as forças aliadas de Konoha finalmente chegaram à fronteira. Assim que cruzassem, estariam dentro da Terra do Vento. Ao ver o terreno drasticamente diferente, Navaki ficou ainda mais animado. Ele mal podia esperar para lutar contra Bunpuku. Se ele o derrotasse rapidamente, ele poderia até ter a chance de dar o golpe final em Rasa. Só de pensar nisso ele quase riu. Ainda assim, devemos permanecer cautelosos. Sunagakure já deve ter feito preparativos. A lógica de Kakuzu era sólida. Ele mantinha o olhar fixo à frente e a expressão calma. Em circunstâncias normais, Sunagakure teria mobilizado forças para interceptá-los. Mas as coisas nem sempre saíram como esperado. Não se preocupe, já enviamos batedores à frente. Navaki não era o tipo de pessoa que cometia erros de iniciante. Antes de partir, ele havia providenciado com antecedência que alguns ninjas Hyuga se infiltrassem no País do Vento. Bom, eu seguirei seu exemplo. Como a base já estava pronta, Kakuzu não viu necessidade de pensar muito. Sua única preocupação agora era a batalha contra Rasa. Sem problemas. Um sorriso confiante se espalhou pelo rosto de Navaki enquanto ele avançava sem hesitar. Com ele na liderança, as forças de Konoha marcharam direto para a Terra do Vento sem parar. No momento em que pisaram no deserto, uma onda de calor seco os atingiu. A temperatura era significativamente mais alta do que na Terra dos Rios. Este lugar é brutal, Kakashi murmurou enquanto pegava uma máscara que havia preparado com antecedência. Ele esperava condições adversas, mas não nessa extensão. Não é de se admirar que a Terra do Vento tenha permanecido pobre por tanto tempo. Desenvolver uma economia em um ambiente como esse parecia quase impossível. Gostaria de saber como a tia Tsunade planeja governá-lo depois que o tomarmos.
O ambiente pode ser ruim, mas a Terra do Vento ainda é o maior país do mundo ninja. Tem que ter algo útil aqui, disse Kurenai enquanto se abaixava atrás de Kakashi, usando seu corpo como escudo contra a areia rodopiante. É só grande, só isso. Estamos caminhando há uma eternidade e não vi uma única pessoa, nem mesmo um pássaro. Gai examinou o horizonte, mas tudo que viu foram dunas infinitas. Cuidado com onde pisa. Não seja mordido por nenhuma criatura venenosa. Alguns deles são mortais. Rin pisou em um pequeno escorpião de areia que se aproximava demais. Obito instintivamente se pôs na frente dela. Quão perigoso algo tão pequeno pode ser? Azuma não parecia convencido, pensando que Rin estava apenas tentando assustá-los. Não é tão ruim assim. Se você for mordido, simplesmente corte a área afetada. Rin deu um sorriso doce, como se não se importasse que as pessoas questionassem sua competência. Um pouco venenoso? No momento em que ela disse isso, o rosto de todos mudou. Instantaneamente toda a atenção se voltou para o chão. Ninguém queria ser o idiota que foi atingido por um inseto. Enquanto eles brincavam, um dos batedores Hyuga retornou do reconhecimento. Senhor Navaki, não encontramos nada. O batedor relatou a verdade, mas Navaki franziu a testa confuso. Como assim nada? Seus olhos se arregalaram. O que estava acontecendo? Não há sinal do ninja de Suna. Eles não montaram nenhuma defesa ao longo do caminho. Nosso capitão e os outros expandiram a busca e avançaram. Até mesmo o batedor Hyuga parecia duvidoso, inseguro sobre que tipo de truque Sunagakure estava pregando. Voxox. Rasa não aceitaria simplesmente que não pode vencer e reuniria todas as suas forças para uma última resistência contra nós, não é? Navaki pensou por um momento antes de decidir o que parecia ser a explicação mais razoável. Não sei. O ninja Hyuga não ousou responder de forma imprudente. Se as coisas acontecessem de forma diferente, ele não tinha intenção de assumir a culpa. Entendido. Informe-nos se algo mudar. Você está dispensado. Depois de mandar o batedor embora, Navaki caiu em especulações intermináveis mais uma vez. Mas ele já havia descartado a resposta correta, então como ele poderia adivinhar a verdade? Kakuzu permaneceu indiferente, não demonstrando interesse em se envolver. Sem ameaças imediatas à vista, as forças aliadas de Konoha continuaram seu avanço constante. Entretanto, depois de receber o mesmo relatório diversas vezes de diferentes batedores Hyuga, Navaki começou a sentir que algo estava errado. Eles já estavam na Terra do Vento há 2 dias. Era impossível que Sunagakure não os tivesse notado. Mesmo que estivessem se preparando para uma batalha final, não havia razão para que nenhum ninja de Suna aparecesse. Um pensamento preocupante surgiu na mente de Navaki. Ele se recusou a aceitar uma oferta. Ele estava ansioso para acertar contas antigas. Será que Sunagakure não está planejando resistir? A confusão pairava nos pensamentos de Navaki enquanto ele se virava para Kakuzu em busca de confirmação. Se Kakuzu negasse, pelo menos ele poderia ter alguma esperança. Dada a situação atual, não é impossível. Mas a resposta de Kakuzu não foi o que Navaki queria ouvir. Ele foi direto como sempre, indiferente aos sentimentos de Navaki. E sinceramente, ele achou a ideia de Sunagakure se render completamente razoável. Não, de jeito nenhum. Você não entende Rasa. Ele não é do tipo que abaixa a cabeça. Navaki balançou a cabeça repetidamente, recusando-se a acreditar. Na verdade, ele não conhecia Rasa muito bem. Ele só havia lutado com ele uma vez durante a Segunda Grande Guerra Ninja. É assim mesmo. Então ele provavelmente está esperando dentro da vila para uma batalha final. O tom de Kakuzu permaneceu indiferente, respondendo com pouco interesse. A essa altura, o exército de Konoha já estava perto de Sunagakure. Sim, deve ser isso. Ao ouvir a resposta que queria, a frustração de Navaki rapidamente se transformou em excitação novamente. Mas quando ele chegou perto de Sunagakure e viu os portões da vila escancarados, suas expectativas foram destruídas. Eles realmente, na verdade, Navaki apontou para os portões abertos, furioso demais para falar. Em frente à entrada, vários ninjas de Suna desarmados seguravam bandeiras brancas. A decisão deles foi clara. Evitar uma guerra. Isso não é uma coisa boa? Kakuzu sorriu ao pensar em não ter que lutar uma batalha que não lhe renderia dinheiro. Bom, muito bom. Navaki abaixou a mão lentamente, aceitando a realidade desajeitadamente. Ah bem, então não briguem. Kakashi deu de ombros, embora não estivesse particularmente desapontado. A maioria deles já suspeitava desse desfecho. Somente Navaki estava ansioso pela batalha. Pelo menos eles tiveram o bom senso de se render. Kurenai cruzou os braços, uma forte sensação de orgulho crescendo dentro dela. Esta era sua aldeia, vencer sem lutar. Enquanto o grupo conversava, Navaki se recompôs e caminhou em direção aos portões de Sunagakure. Konoha Navaki Senju. Você escolheu se render, correto? Ele ficou diante do ninja de Suna segurando a bandeira branca, confirmando mais uma vez. Sim. Foi a ordem final dada pelo Lord Kazekage antes de renunciar. Você pode liderar suas forças para a vila agora. O ninja de Suna abaixou a cabeça levemente, cheio de humilhação, mas talvez também com um traço de alívio. Mostre o caminho. Navaki não pensou muito. Não estava preocupado com uma emboscada. E mesmo que houvesse, ele não tinha nada a temer. Entendido. O ninja de Suna se virou e liderou o caminho, com a bandeira branca ainda erguida. O vasto exército de Konoha seguiu de forma ordenada, marchando em direção a Sunagakure. As ruas estavam desertas. Apenas algumas janelas estavam abertas, com inúmeros moradores espiando silenciosamente para observar a situação. Quando Navaki finalmente encontrou Rasa novamente, ele viu o antigo Kazekage se curvar respeitosamente diante dele. O orgulhoso jovem guerreiro que ele enfrentou em batalha já não existia mais. Naquele momento Navaki realmente acreditou. Aquilo era real. Naquele dia Sunagakure se rendeu. Não muito tempo depois, o daimyo da Terra do Vento também se curvou à Terra do Fogo. Agora, restava apenas uma última peça no plano de Konoha para unificar o mundo ninja. Canal Escute Áudio Novel.
Capítulo 516. Enquanto Navaki estava ocupado lidando com as consequências na Terra do Vento, Minato e suas forças finalmente chegaram às águas perto da Terra do Relâmpago com seu exército. Um trovão ribombava fracamente à distância, e logo à frente ficava o porto. Minato-senpai, um grande número de ninjas de como estão de emboscada no porto. Deveríamos abandonar os navios. Nagato tinha uma noção clara da posição do inimigo, como estava esperando que eles se aproximassem. Entendido. Todos para o mar. Avancem daí. Minato não hesitou um segundo. Confiando plenamente nas informações de Nagato, ordenou imediatamente que as tropas abandonassem o navio. Enquanto ele liderava o caminho e saltava no mar, o exército inteiro o seguia como bolinhos caindo, mergulhando na água em ondas. Um vasto número de shinobi correu pela superfície do oceano, avançando em direção ao porto sem hesitar. A visão era nada menos que espetacular. Espalhem-se. Não se aglomerem. A voz de Nagato ecoou no ar. Ele sabia que como não ficaria parado sem fazer nada. Com a vantagem de um terreno mais elevado, eles estavam fadados a atacar primeiro. E de fato, assim que as forças de Konoha ajustaram sua formação, a primeira onda de ataques veio. Raios e fogo explodiram por todo o litoral, iluminando a noite. Ventos fortes uivavam como lâminas, assobiando pelo ar. Inúmeras kunai e shuriken, cada uma marcada com notas explosivas, caíram como uma tempestade mortal. Nesse ponto, comandos não eram necessários. Todos os shinobi de Konoha se preparavam instintivamente para defender ou fugir. Shiha Tensei. Liberação de água, parede de formação de água. Nagato não tinha como proteger todo mundo de uma vez, então ele se concentrou em repelir os jutsus e projéteis que estavam dentro do seu alcance. As forças de Konoha se adaptaram rapidamente ao terreno, erguendo diversas barreiras de água. Bum, bum, bum. Explosões rugiam sem parar enquanto ondas irrompiam do mar, espuma branca espirrando violentamente em todas as direções. Quando o caos se instalou, manchas vermelhas apareceram na superfície do oceano. Apesar de atacar primeiro, como só conseguiu causar pequenas baixas. Em vez de desacelerá-los, o ataque apenas alimentou a raiva e a determinação das forças de Konoha. De repente, da costa, uma figura azul disparou para frente. Relâmpagos crepitavam ao redor dele, sibilando e soltando faíscas. Ele se movia como um raio elétrico vivo, cortando tudo em seu caminho. Quem mais poderia ser senão o terceiro Raikage? Eu fico com esse. A voz de Nagato soou enquanto ele avançava, fazendo Minato parar brevemente. Então ele é seu. Minato não fez nenhuma tentativa de contestar a luta. Em vez disso, desviou completamente do Raikage, mergulhando direto nas fileiras de Komo, destruindo-as como se nem estivessem ali. Aonde quer que ele fosse, a devastação o seguia. Não houve feridos, apenas mortes. Nagato, por sua vez, enfrentou o terceiro Raikage de frente. Após trocarem vários golpes violentos, eles se separaram brevemente. Nagato de Konogakakure? Os olhos do terceiro Raikage ardiam de fúria, mas seu tom permaneceu firme. Ele não iria perder tempo condenando a Akatsukigakure por trair seus antigos aliados. Isso seria muito ingênuo. Isso ainda importa? Uma brisa suave soprava enquanto o Rinnegan de Nagato irradiava uma presença avassaladora. Eu estava certo. Tsunade realmente montou uma estratégia impressionante. O terceiro Raikage cerrou os punhos com tanta força que os nós dos dedos estalaram. Nagato não se deu ao trabalho de responder diretamente, mas seu silêncio já era uma resposta. Quando Komogakure cai, o jogo acaba. Técnica de invocação. Com uma explosão de fumaça branca, um enorme felino envolto em chamas azuis de chakra apareceu diante do terceiro Raikage. Uma besta com cauda. 2 caudas Matatabi. Nagato de Akatsukigakure está usando uma besta com cauda como criatura de invocação? Nós, ainda temos uma chance? O chakra opressivo e violento preencheu o campo de batalha, enviando ondas de inquietação às forças de Komo. A besta que antes pertencia a Komogakure, agora era uma arma nas mãos do inimigo. Você consegue controlar uma besta com cauda? As pupilas do terceiro Raikage diminuíram. Para ser sincero, ele se arrependeu. Ele nunca imaginou que Nagato pudesse controlar completamente uma besta com cauda em tão pouco tempo. Se ele soubesse, nunca teria entregado. Você não sabe nada sobre o meu poder. As palavras de Nagato carregavam um ar de arrogância, mas com ele levitando no céu, sua presença era inegavelmente imponente. Você é muito confiante. Mesmo com as 2 caudas, por que eu deveria ter medo? Guarde sua ostentação até que você consiga romper minhas defesas. O terceiro Raikage nunca havia sido tão abertamente rejeitado antes. Sem mais palavras, ele se lançou contra Nagato. Sob o comando de Nagato, Matatabi investiu para interceptá-lo, e os dois se enfrentaram em uma batalha feroz. Mas quanto mais eles lutavam, mais Nagato ficava abalado. Seu mestre estava certo. A defesa deste velho foi monstruosa. Até mesmo os golpes poderosos de Matatabi mal deixaram marcas. Em vez de ferir o Raikage, a besta com cauda foi quem foi repelida. Comparado ao 8 caudas, o 2 caudas é muito fraco. Retraindo a perna do último ataque, o terceiro Raikage sorriu ironicamente. Você não sabe nada do meu poder? Mesmo com o 2 caudas do seu lado, o que você pode fazer comigo? Banshou Tein. Nagato não respondeu à provocação. Em vez disso, liberou uma poderosa força gravitacional, puxando o Raikage em sua direção. O terceiro Raikage, incapaz de resistir à atração, permaneceu imperturbável. Sua confiança em sua defesa era absoluta. Quem poderia desafiá-lo se não Kawakaze ataque? Assim que foi atraído, Nagato estendeu a mão, uma haste de chakra preta se formando em sua palma, mirando diretamente no coração do Raikage. Estrondo. A expressão de Nagato se contorceu em choque. A vara nem sequer perfurou a pele do Raikage. Simplesmente pressionou contra seu peito e se quebrou.
Garoto, você ainda é muito verde. O terceiro Raikage zombou antes de dar um chute devastador, acertando Nagato na lateral do corpo. Colidir. Nagato foi lançado em direção ao mar como uma bala de canhão, uma onda enorme explodindo com o impacto. Quando ele saiu, estava encharcado com sangue manchando o canto da boca. Você está bem? Nono apareceu ao lado dele bem a tempo, com o rosto cheio de preocupação. É só um ferimento leve. Não se preocupe comigo. Nagato levantou um braço, mantendo-a atrás dele. Ela não sobreviveria a um golpe direto do Raikage. Tudo bem, só tome cuidado. Sentindo que o chakra de Nagato ainda estava estável, Nono se sentiu tranquilo. Não muito longe dali, Killer Bee já havia entrado em sua transformação parcial de besta com cauda, enquanto o quarto Raikage lutava com força total. Infelizmente para eles estavam lutando contra o ataque implacável de Minato. Com o modo sábio aprimorando suas habilidades, o deus voador do trovão de Minato estava mais afiado do que nunca. Sua percepção sensorial aguçada lhe permitiu desviar dos ataques sem esforço. Enquanto isso, cada golpe que ele desferia acrescentava uma nova ferida em seus corpos. Se não fosse pelo excepcional trabalho em equipe, eles já estariam mortos. Mas, ao que parecia, a vitória de Minato era apenas uma questão de tempo. Yahiko e Konan destruíram as fileiras dos ninjas comuns de como se fossem a própria morte, aliviando pelo menos metade da pressão sobre as forças de Konoha. Além da batalha contínua de Nagato, o exército de Konoha estava esmagando Komogakure. Mais e mais corpos de Komo flutuavam no mar, e seu moral diminuía junto com eles. Tudo o que seria necessário seria um último empurrão, e a vontade de lutar de Komogakure entraria em colapso completamente. Capítulo 517. Com o passar do tempo, o número de ninjas de Komo mortos por Yahiko e Konan tornou-se imensurável. Seus mantos estavam encharcados de sangue e seus rostos estavam manchados de vermelho. O que antes eram características agradáveis agora pareciam assustadoras. Enquanto isso, a batalha de Minato contra o AB Combo estava chegando ao clímax. Killer Bee, ainda em sua transformação parcial de besta com cauda, estava ofegante. Seus ferimentos agora ultrapassavam sua capacidade de cura. A armadura de liberação de raios do quarto, antes extremamente brilhante, havia diminuído consideravelmente. Apenas Minato permaneceu intocado, ainda mantendo o modo sábio sem o menor sinal de fadiga. Se Kitsushi e Hoshi estivessem presentes, eles estariam amaldiçoando Minato como uma fraude. Seu chamado limite de tempo já havia sido ultrapassado há muito tempo. Você está pronto para morrer? Minato olhou para o AB Combo maltratado, com um sorriso vitorioso se formando em seus lábios. Você está comemorando muito cedo. O quarto se forçou a ficar de pé, apesar de seu chakra estar diminuindo, recusando-se a aceitar a derrota. Killer Bee permaneceu em silêncio, mas seu olhar inabalável dizia muito. Ah, é mesmo? Então deixe-me mostrar-lhe o verdadeiro desespero. No momento em que as palavras de Minato foram proferidas, uma onda avassaladora de poder irrompeu de seu corpo. Uma onda de chakra carmesim explodiu, inundando o campo de batalha com energia bruta e indomável. A presença do chakra era sinistra e violentamente caótica. A força de sua aura varreu o campo de batalha como uma tempestade violenta, fazendo inúmeras cabeças virarem e provocando arrepios. Enquanto esse imenso poder o envolvia, um manto de besta com cauda se formou ao redor de Minato, com 9 caudas de chakra fluindo e balançando ameaçadoramente atrás dele. A pressão que ele exalava naquele momento era muito maior do que qualquer outra que ele já havia demonstrado antes. Então, é mesmo aquela maldita raposa. No subconsciente de Killer Bee, Juuki zombou, como se soubesse o tempo todo. Qualquer dúvida remanescente havia desaparecido. Aquele era, sem dúvida, o chakra de Kurama. Não que isso importasse mais para ele. Em poucos anos, ele estaria livre novamente, vagando como quisesse. E quanto ao Killer Bee? Aquele garoto era um caso perdido. Mesmo que ele sobrevivesse hoje, não havia como saber se ele sobreviveria à próxima luta. Juuki já tinha feito as pazes com isso. Não é de se admirar que ele fosse o mais tranquilo de todos os biju. Você sabia disso? Por que você não me contou? A voz furiosa de Killer Bee ecoou no mundo selado de sua mente. Ridículo. Por que eu faria isso? Você poderia ter me libertado se eu tivesse feito isso? A voz de Juuki era indiferente, completamente desprovida de emoção. Killer Bee ficou momentaneamente sem palavras, sem saber como responder. Se não fosse por Juuki, ele teria morrido há muito tempo, então que direito ele tinha de questioná-lo agora? Mesmo se eu tivesse lhe contado, o que você poderia ter feito? Não me diga que você não tem noção da enorme distância entre você e aquele shinobi de Konoha. As palavras duras de Juuki destruíram completamente a confiança de Killer Bee. O fogo em seus olhos brilhou e seu espírito de luta começou a diminuir. Vendo isso, Juuki sorriu satisfeito. O quarto no entanto, estava muito focado em Minato para notar a mudança em seu irmão. Você é um Jinchuriki? Seus olhos se arregalaram em total descrença. Tudo que ele estava vendo desafiava completamente suas expectativas. Ele olhou diretamente para Minato, com uma pontada de desespero surgindo em seu olhar. Ele sabia muito bem que ele e Killer Bee já estavam lutando contra Minato. E agora Minato também tinha o poder de uma besta com cauda. Sua mente estava em completa desordem, com apenas um pensamento vindo à tona. Nessa situação, o que lhes resta para lutar? Você ainda acha que eu estava comemorando cedo demais? Minato acenou com a mão casualmente, e sua capa da besta com cauda se estendeu para fora, formando uma garra enorme que desceu em direção a Killer Bee. Bang! Ainda atordoado, Killer Bee foi lançado voando antes mesmo de poder reagir. Bee! O quarto rugiu, atacando Minato sem pensar duas vezes. Ele sabia que a única maneira de desacelerar Minato era partir para a ofensiva. Mas o que ele não percebeu foi que o verdadeiro alvo de Minato sempre foi ele. Voxash!
A figura de Minato tremulou. Em um instante, ele ativou a técnica do deus voador do trovão e desapareceu como um fantasma. No segundo seguinte, ele reapareceu atrás do quarto A, um Rasen Shuriken da arte sábia, liberação de vento, infundido com o chakra da 9 caudas, já em mãos. E você ainda tem coragem de se preocupar com os outros? A voz de Minato chegou aos ouvidos do quarto A no momento em que o Rasen Shuriken atingia suas costas. Estrondo. A explosão rugiu como um trovão, sacudindo o próprio ar. As pupilas do quarto A dilataram-se instantaneamente, e uma grande quantidade de sangue jorrou de seus lábios. Como uma fonte carmesim, o sangue espirrou no mar, causando ondulações na superfície. A dor era avassaladora. Surgia das costas e se espalhava por todo o corpo como uma maré violenta. Era como se seus órgãos internos tivessem sido completamente destruídos em um instante. Seu corpo, incapaz de resistir à força do impacto, foi lançado para frente descontroladamente. Salpicos, salpicos, salpicos. Ele saltou pelo oceano como uma pedra, seu corpo colidindo com a água repetidamente. Cada impacto enviava ondas enormes para o ar, e seu corpo se contorcia e caía violentamente a cada golpe. Por fim, ele caiu na superfície da água como um saco de areia sem vida. Ele tentou se mover, tentou se levantar, mas seu corpo se recusou a obedecer. Sua visão ficou turva, e o mundo diante dele ficou envolto em uma névoa nebulosa. Em algum lugar naquele borrão, a figura de Minato surgiu fracamente. Mas o quarto A não tinha mais forças para lutar. Como isso pôde? Sua voz era quase um sussurro, fraca e frágil, como a chama de uma vela, pronta para ser apagada a qualquer momento. Descanse em paz. Enquanto a voz de Minato ecoava à distância, a luz nos olhos do quarto A lentamente desapareceu. Arg! Killer Bee soltou um rugido que não parecia mais humano. Seu corpo começou a inchar, expandindo-se rapidamente em tamanho. Em poucos instantes, um enorme boi com 2 chifres e 8 caudas retorcidas semelhantes às de um polvo tomou forma. Estava claro, Gyuki havia assumido completamente o controle de sua vontade. Em outras palavras, ele havia se libertado, mesmo que temporariamente. Nesse ponto, os shinobi no campo de batalha estavam ficando entorpecidos. Primeiro o 2 caudas. Depois os Jinchuriki do 8 caudas. Depois os Jinchuriki da Kyuubi. Será que essa loucura algum dia acabará? Antes que pudessem processar o que estava acontecendo, Gyuki falou. Finalmente estou livre novamente. Sua voz profunda e estrondosa causou arrepios no campo de batalha. A expressão do terceiro Raikage escureceu imediatamente. Seu filho estava morto. E agora o 8 caudas havia emergido completamente. Gyuki sempre guardou um profundo rancor contra ele. Ao contrário do 2 caudas, não seria tão fácil controlá-lo. Olhando para Nagato, o terceiro Raikage percebeu. Isso estava prestes a se tornar a pior situação imaginável. Velho, o que é essa cara? Como esperado. No momento em que Gyuki apareceu, sua raiva foi direcionada diretamente a ele. Capítulo 518. Será que realmente precisamos resolver nossas divergências agora? Veja a situação em que estamos. A expressão do terceiro Raikage era fria como água. Ele ainda tentava argumentar com Gyuki. Ele realmente não queria lutar contra isso, não quando isso só permitiria que outros colhessem os benefícios. Não me importo com a situação. Agora, eu só quero você morto. Os olhos de Gyuki estavam fixos apenas no terceiro Raikage. Não havia interesse em mais nada. O rancor deve ser vingado e o ódio deve ser retribuído. Se tivesse a inteligência de um humano, não teria sido selado em primeiro lugar. No momento em que terminou de falar, soltou um rugido ensurdecedor, seus enormes tentáculos avançando em direção ao terceiro Raikage. Embora seus movimentos parecessem lentos, a velocidade era absurda, especialmente na água, onde ele tinha vantagem. Num piscar de olhos, Gyuki fechou a distância. 2 de seus tentáculos se projetavam como chicotes de aço, atacando com uma força aterrorizante. Vai ser divertido assistir. Nagato não esperava que as coisas se desenrolassem dessa forma, mas ficou mais do que feliz em ver isso acontecer. Sem dizer uma palavra, recuou sutilmente. Por que desperdiçar energia quando ele pode deixar uma besta com cauda fazer o trabalho? Depois que Gyuki e o terceiro Raikage estivessem exaustos, ele poderia acabar com eles com um único movimento. Que plano perfeito! Minato, tendo acabado de perder 2 oponentes, parou por um momento antes de trocar um sorriso cúmplice com Nagato. Não eram necessárias palavras, eles já haviam chegado a um entendimento. Bum, bum. Os tentáculos de Gyuki o atingiram, mas o terceiro Raikage se esquivou, fazendo com que os golpes caíssem no oceano. O impacto gerou ondas enormes e logo a chuva começou a cair do céu. Seu idiota! Você vai se arrepender disso. O terceiro Raikage sabia que não havia mais como argumentar com Gyuki. Ele não tinha escolha a não ser lutar. Seu punho coberto de raios desceu sobre a cabeça de Gyuki, forçando seu enorme crânio a se inclinar para o lado. Posso me arrepender, mas você vai morrer. O ataque do terceiro Raikage quase não causou dano. Gyuki retaliou imediatamente, lançando ainda mais tentáculos em sua direção. Uma figura grande, uma pequena, travadas em uma batalha intensa, sem que ninguém ouse intervir. O oceano abaixo deles nunca mais ficaria calmo. Enquanto isso, Minato e Nagato voltaram seu foco totalmente para as forças de Komo. Sem ninguém para detê-los, seu avanço era imparável. E finalmente, as forças de Komogakure entraram em colapso. O quarto A estava morto. Gyuki apareceu e estava mantendo o terceiro Raikage ocupado.
Sem nenhuma liderança, os shinobi restantes de Como perderam completamente a vontade de lutar. Tudo começou com apenas um homem largando sua arma. Então, como um vírus que se espalha, mais e mais pessoas o seguiram, escolhendo se render em vez de encarar a morte certa. Eles não viam razão para continuar lutando. Nesse ponto, os shinobi comuns de Konoha nem precisavam levantar suas armas. As forças de Komogakure seriam exterminadas por conta própria. Um por um, os shinobi de Komo se ajoelharam na superfície do mar. A guerra acabou. A única batalha que ainda acontecia era entre Gyuki e o terceiro Raikage. Então, até Komogakure caiu nisso. Hahaha. A risada de Gyuki era como uma marreta batendo no coração do terceiro Raikage. Mesmo que a besta com cauda pudesse ver o resultado da batalha, como o terceiro Raikage não poderia. Você acha que vai se sair melhor? Tudo que mudou foi sua prisão, de Komogakure para Konoha. Você nunca escapará do seu destino de ser selado. As palavras do terceiro Raikage atingiram diretamente o ponto sensível de Gyuki. Naquele momento, ambos apunhalaram as fraquezas um do outro. Mas apesar de tudo, o terceiro Raikage não sentia ódio pelos shinobi que haviam se rendido. Ele sabia que eles tinham feito o melhor que podiam. A prova estava ao seu redor. Os corpos dos ninjas de Como caídos, flutuando sem vida nas ondas, ou afundando nas profundezas infinitas abaixo. Você está pedindo a morte. Gyuki ficou furioso. A liberdade não era a única coisa que ele sempre desejou? As palavras do terceiro Raikage pareciam uma adaga penetrando fundo em seu coração. Sob os olhares atentos de todos, homens e animais se enfrentaram mais uma vez, dessa vez com uma intensidade ainda maior. O tentáculo de Gyuki foi cortado como tofu pelo nukite de um dedo do terceiro Raikage, mas ele tinha mais de um tentáculo. Assim que o poder do nukite de um dedo diminuiu, outro tentáculo envolveu firmemente o terceiro Raikage, prendendo-o no lugar. Ainda usando os mesmos truques de sempre? O terceiro Raikage zombou sem demonstrar pânico. Ele já havia enfrentado esse tipo de situação antes. Assim que Gyuki aumentou sua pegada, preparando-se para atacar novamente, Nagato fez seu movimento. Esta era a oportunidade perfeita. Se ele não agisse agora, ele realmente iria esperar até que ambos estivessem exaustos demais para lutar? Shibaku Tensei. As palavras saíram dos lábios de Nagato enquanto ele apertava as mãos e depois as afastava. Uma pequena esfera negra de chakra se formou em sua palma e disparou para o céu. À medida que subia, a esfera se expandia rapidamente, liberando uma imensa atração gravitacional. Água do mar, pedras enormes e árvores inteiras foram arrancadas da costa e sugadas para o céu. Que diabos é isso? O poder é insano. Ele tinha um movimento como esse escondido o tempo todo? Sejam shinobi de Konoha ou ninjas de Kumo, todos ficaram em choque. Acima deles, o Shibaku Tensei crescia a uma velocidade visível, transformando-se em uma massa monstruosa. A atração era tão intensa que até mesmo aqueles que estavam no chão sentiram como se pudessem ser arrastados. Então esse é o jutsu sobre o qual o sensei falou. A capa de Minato balançava descontroladamente ao vento. Seus pés estavam firmemente plantados enquanto seus olhos brilhavam de surpresa. Esta foi a primeira vez que ele viu a técnica suprema de Nagato. Esse é provavelmente o único movimento que pode eliminar esses dois monstros de uma só vez. Nagato assentiu levemente, mantendo sua produção de chakra enquanto direcionava a atração para Gyuki e o terceiro Raikage. Gyuki se debateu violentamente, mas não importava o quanto lutasse, não conseguia escapar da atração do Shibaku Tensei. Estrondo. Com o estrondo, ele foi sugado para dentro da esfera enorme como uma bala de canhão fora de controle. No momento em que fez contato, Gyuki sentiu uma força invisível suprimindo seu chakra, drenando-o rapidamente. Ao mesmo tempo, todos os detritos puxados para dentro da esfera caíam como uma chuva de meteoros, atingindo seu corpo enorme repetidamente. Cada impacto enviava tremores por sua estrutura. Não demorou muito para que o grande volume de detritos enterrasse Gyuki completamente. O terceiro Raikage não estava se saindo melhor. Ainda preso nas garras de Gyuki, ele não teve chance de se libertar. Assim como Gyuki, ele foi puxado para dentro da esfera, completamente à sua mercê. No momento em que foi pressionado contra sua superfície, ele percebeu que seu chakra estava sendo drenado à força para seu núcleo. À medida que a energia era drenada de seu corpo, sua outrora indestrutível armadura de liberação de relâmpagos começou a desaparecer. Sem sua proteção, a força gravitacional levou apenas alguns instantes para esmagar seu corpo, causando ferimentos devastadores. Mas mesmo depois de tudo isso, a luta não acabou. Nagato, ainda controlando o Shibaku Tensei à distância, conseguia sentir vagamente vestígios de vida. Sem hesitar, ele despejou mais chakra na técnica. A esfera já enorme ficou ainda maior, e sua atração ficou mais forte a cada segundo. O caos que isso criou era insuportável para um shinobi comum. Observando de longe, eles sentiram como se estivessem testemunhando o fim do mundo. Desesperados para não serem sugados, eles se agarraram uns aos outros, tentando se proteger da atração. Eles só podiam agradecer aos céus por estarem longe o suficiente para serem afetados apenas pelas ondas de choque. Se estivessem mais perto, não teriam durado um segundo. Com o passar do tempo, a força vital dentro de Shibaku Tensei enfraqueceu, até que finalmente desapareceu completamente. Só então Nagato finalmente liberou o jutsu, cortando seu suprimento de chakra. Sem sua energia para mantê-la unida, a esfera maciça desmoronou. Inúmeros fragmentos de rocha e madeira caíram do céu, atingindo o mar como uma chuva torrencial. Só a visão já causava arrepios nos espectadores. Por um momento realmente pareceu que o mundo estava acabando. Em meio aos destroços, duas figuras caíram do céu. Respingo. Seus corpos sem vida atingiram a superfície do oceano e afundaram nas ondas. O terceiro Raikage. Killer Bee.
Quanto a Gyuki, ele já havia renascido em outro lugar. O mar estava um caos, cheio de shinobi lutando para evitar os destroços que caíam. Mesmo assim, o grupo de Minato permaneceu completamente imóvel, calmo, inabalável. Eles observavam o shinobi em pânico ao redor deles com total indiferença. Se aqueles idiotas foram mortos, o problema foi deles. Chegou a hora. Nagato exalou profundamente, uma rara expressão de alívio cruzou seu rosto. Capítulo 519. Antes mesmo de entrar oficialmente na Terra do Relâmpago, as forças aliadas de Konoha, lideradas por Minato, já haviam esmagado Komogakuri com força esmagadora. Todos os oficiais de alto escalão de Komogakuri pereceram na batalha. Os únicos sobreviventes foram os mais fracos ninjas de Kumo, agora indefesos como camarões sem casca, que não tiveram escolha a não ser se render. Quando Minato e os outros entregaram ansiosamente esta notícia triunfante a Kawakaze, sua resposta foi excepcionalmente calma. Eu vejo. Então, num tom indiferente, ele acrescentou: parabéns. Continue com o bom trabalho. Minato e os outros trocaram olhares confusos. Continue com o bom trabalho? O que mais há para fazer? Praticamente dominamos o mundo shinobi inteiro. Mas como seus discípulos, eles respeitavam profundamente Kawakaze. Mesmo com suas dúvidas, não ousaram questioná-lo diretamente. Em vez disso, apenas assentiram e responderam: sim. O que você está fingindo? Tentando agir como se fosse todo arrogante? Tsunade zombou da demonstração, achando a atitude de Kawakaze insuportável. Quanto mais pensava nisso, mais irritada ficava. Aproveitando o fato de que ninguém estava olhando, ela estendeu a mão e beliscou sua cintura com força. Voxox, tenha misericórdia. Pego completamente de surpresa, Kawakaze respirou fundo. Ele rapidamente afastou a mão de Tsunade, mas a fachada fria e composta que ele tentava manter se despedaçou instantaneamente. Um momento depois, ele não conseguiu mais se conter e caiu na gargalhada. Finalmente a era de Konoha chegou. É mais ou menos isso. Vocês fizeram um excelente trabalho dessa vez. Faremos uma comemoração adequada quando você retornar. Tsunade não poupou elogios e nunca deixou seu rosto com um sorriso brilhante. Obrigada, esposa do sensei. Minato e os outros rapidamente expressaram sua gratidão, ignorando completamente Kawakaze. Tsunade, no entanto, de repente se lembrou de algo. Seu sorriso desapareceu e ela adotou uma expressão mais séria. O povo da Terra do Relâmpago é feroz e orgulhoso. Tenha cuidado com a forma como você lida com eles. Eles são apenas civis. Não sejam tão severos. Sua voz era firme. Derramamento de sangue em excesso só tornaria a governança futura mais difícil. Não se preocupe, esposa do sensei. Nós entendemos. Minato levou as palavras dela a sério. Ele nunca foi o tipo de pessoa implacável ou cruel. Eu confio em você. Depois de discutir mais alguns assuntos importantes, Tsunade se certificou de que eles entenderam todos os detalhes necessários antes de encerrar a ligação. Minato continuou liderando as forças de Konoha em direção à capital do país do Relâmpago, enquanto no escritório, Tsunade e Kawakaze estavam praticamente cantarolando de alegria. O único que não estava feliz era Shota. Longe de se sentir aliviado, sua carranca se aprofundou. Com Konoha se expandindo em um ritmo sem precedentes, sua carga de trabalho se tornou insuportável. E tudo era um absurdo administrativo e tedioso, nada que exigisse o julgamento pessoal de Tsunade. O pior? Era ele quem tinha que lidar com isso. Nesse ponto, ele praticamente já havia se mudado para o escritório do Hokage. Pensando na enxurrada de relatórios vindos da Terra do Relâmpago, Shota sentiu que sua vida estava desmoronando. Não fique tão triste. Qualquer um pensaria que eu estava te torturando. Tsunade comentou lançando-lhe um olhar. Seu tom não era nada simpático. Você também pode estar. Você vê isso? Isso é só um terço. No momento em que Tsunade falou, Shota não conseguiu mais se conter. Apontando para a enorme pilha de papéis em sua mesa, ele gritou tão alto que Kawakaze quase pulou. Puta merda! De onde veio toda essa frustração? Não querendo se envolver na confusão, Kawakaze sabiamente decidiu ficar em silêncio e apenas assistir do lado de fora. Ei, você é capaz, então deveria trabalhar mais. Tsunade olhou e imediatamente percebeu que tinha errado. Ela soltou uma risada sem graça, tentando apaziguar a situação. Chega de papo furado. Eu te darei metade. Shota pegou uma pilha de documentos e começou a caminhar em direção à mesa de Tsunade. Acabei de lembrar, tenho uma coisa para resolver. Preciso ir. Antes que Tsunade pudesse dizer uma palavra, Kawakaze já havia desaparecido, mais rápido que um coelho. Olhando fixamente para o local onde Kawakaze estava, Tsunade cerrou os dentes em fúria. Eles não deveriam compartilhar dificuldades e alegrias juntos? E agora, quando as coisas ficam difíceis, ele a abandona como se fosse cada um por si. Espere só até ela chegar em casa, ela vai fazê-lo pagar por isso. Anotando a traição de Kawakaze em seu registro mental, Tsunade não teve escolha a não ser lidar com Shota. No final, sob a ameaça de renúncia de Shota, ela acabou tendo que trabalhar 3 vezes mais que o normal. Ela se arrependeu profundamente de ter falado demais antes. Toda a excitação que ela sentiu pela vitória de Minato contra Komogakuri agora havia sido completamente destruída. Enquanto se enterrava na papelada, ela não pôde deixar de se amaldiçoar. Essa posição de Hokage não tinha dignidade alguma. Naquela noite, quando ela se arrastou para casa parecendo completamente sem vida, foi como se sua alma tivesse sido sugada. Mas no momento em que ela viu Kawakaze, foi como se tivesse recebido uma nova energia. Ela imediatamente o cumprimentou com uma enxurrada de toques de amor. Depois de uma rodada sólida de punições, Kawakaze, agora preto e azul, finalmente se rendeu e prometeu ajudar com a carga de trabalho. Só então Tsunade o deixou ir. Sakumo e Nayuki estavam observando o tempo todo, mas nenhum dos dois ousou interferir. Na verdade, Sakumo estava secretamente divertido, esperando que Tsunade batesse ainda mais forte.
Para ele, assistir a isso não foi nada menos que um espetáculo visual. No dia seguinte, quando Kawakaze apareceu no escritório do Hokage e silenciosamente começou a lidar com a papelada, Shota deu um sorriso cúmplice, quase presunçoso. Tudo estava indo conforme o planejado. Mesmo que Kawakaze conseguisse dominar todo o mundo shinobi, isso não significava que Shota não pudesse prendê-lo em um pesadelo burocrático. Ha. Shota riu descontroladamente em seu coração, mas seu rosto permaneceu completamente neutro. Essa rotina continuou por vários dias. Enquanto isso, Minato chegou à capital da Terra do Relâmpago. Assim como Tsunade havia alertado, as pessoas ali eram ferozes e inflexíveis, recusando-se a reconhecer a enorme diferença de força entre os dois lados. Minato resumiu tudo em uma frase. Se você ousar vir até nós, nós o enfrentaremos. Os soldados da Terra do Relâmpago personificavam esse sentimento completamente. Se Minato não tivesse exercido extrema contenção, as forças de Konoha poderiam ter massacrado a capital inteira. Felizmente, o resultado final foi um sucesso. Minato e sua equipe se esforçaram muito, usando diversas estratégias e táticas. No final, sem derramamento de sangue desnecessário, eles conseguiram forçar o daimyo da Terra do Relâmpago a assinar o acordo de rendição e anunciá-lo publicamente. Neste dia, a Terra do Relâmpago caiu. A terceira grande guerra ninja, que durou 2 anos, finalmente chegou ao fim. E com isso, Konoha realizou feitos sem precedentes de unificar o mundo shinobi. Não apenas Konoha, toda a Terra do Fogo estava imersa em comemoração. Quando os guerreiros que lutaram na linha de frente retornaram para casa, Konoha os recebeu com uma noite de festividades ininterruptas. Todos os ninjas de Konoha alocados no exterior aguardavam ansiosamente seu retorno. Eles trariam de volta os restos mortais de seus companheiros caídos, orando seu sacrifício e abraçando a vitória pela qual lutaram. Mesmo depois de garantir a Terra do Relâmpago, Minato e sua equipe ainda tinham trabalho a fazer. A limpeza pós-guerra sempre foi tediosa, e as coisas andavam um pouco mais devagar que o normal na Terra do Relâmpago. Mas isso não importava. Minato e os outros enfrentavam cada questão com paciência. Quando os oficiais designados da Terra do Fogo chegaram para assumir o poder, eles finalmente puderam começar sua jornada de volta para casa. Capítulo 520. Como o último grupo a retornar após uma batalha brutal, Minato e sua equipe foram recebidos com uma recepção calorosa na vila. Os moradores se alinharam nas ruas para recebê-los, fogos de artifício e rojões crepitavam sem parar, e os aplausos eram ensurdecedores. Entre todos os nomes gritados, o de Minato foi o que mais ecoou. Com apenas 21 anos, ele conquistou o que a maioria só poderia sonhar em uma vida. Um soldado criança aos 10 anos, um agente Ambu e mais tarde, o comandante que liderou Konoha em batalhas extenuantes nas terras da Terra e do Relâmpago. E no final foi ele quem pessoalmente completou a unificação do mundo shinobi. O ninja genial que surgiu das fileiras dos plebeus, sua reputação e realizações fizeram dele um ícone em Konoha. Os jovens shinobi o adoravam. Inúmeras garotas lançavam olhares furtivos com os olhos cheios de admiração. Minato Namikaze. Minato Namikaze. Minato Namikaze. Ao ouvir os sinceros aplausos dos moradores, Yaiko e os outros sentiram um sentimento de orgulho. Mas seus nomes não estavam nos cânticos da multidão. Houve algum arrependimento, é claro, mas eles não tinham nenhuma reclamação real. Eles haviam escolhido seus próprios caminhos, e não importava o que acontecesse, ainda faziam parte da família Taki. Isso bastava. Minato, eufórico, acenou incansavelmente, agradecendo aos moradores pelo apoio. Ele ficou honrado em receber tal reconhecimento. No meio do desfile, um clarão vermelho chamou sua atenção. No meio da multidão, Kushina não era particularmente notável. Mas para Minato, ela se destacou mais do que qualquer um. Ela estava olhando para ele, com os olhos flamejantes cheios de irritação. Minato se sentiu impotente. Não era como se ele conseguisse controlar o entusiasmo dos seus admiradores. No momento em que seus olhos se encontraram, as palavras não ditas de Minato ficaram claras. O ciúme de Kushina acabou de explodir, comentou Kawakaze, parado sob a pedra do Hokage, observando a cena. Haha, é isso que acontece quando você não é casado, brincou Tsunade, gostando muito do show. Mas ela não estava errada. Se Minato já fosse casado, a maioria dessas garotas não seriam tão descaradas. Quando Navaki retornou, ele não atraiu tanta atenção. Parece que teremos que começar a planejar o casamento deles em breve, disse Kawakaze, como professor de Minato, naturalmente tomando conta do assunto. Sim, quando as coisas se acalmarem, Tsunade assentiu. Nós lhes daremos um grande casamento. E assim, o casamento de Minato e Kushina foi agendado extraoficialmente. Enquanto isso, Minato e sua equipe se aproximaram da Pedra Memorial, onde uma grande reunião de shinobi de Konoha já estava reunida. Vamos também. Kawakaze pegou a mão de Tsunade e no instante seguinte, os dois apareceram diante da multidão. Lady Hokage e Lord Kawakaze. Os shinobi não se incomodaram com a aparição repentina deles e imediatamente se curvaram em saudação. Kawakaze silenciosamente deu um passo para trás, deixando Tsunade assumir o centro do palco. Era o momento dela hoje. Primeiro, quero dar as boas-vindas a Minato Namikaze e a força expedicionária de volta a casa, anunciou ela. Enquanto Kawakaze liderava os aplausos, a multidão explodiu em aplausos estrondosos. Após 2 longos anos, finalmente alcançamos nosso objetivo, a unificação do mundo shinobi. Esta vitória só foi possível graças à dedicação e ao sacrifício de cada um de vocês. Mas o mais importante é que nunca devemos esquecer os heróis que agora descansam aqui. Hoje, em nome de todos os antigos Hokage, ofereço o meu mais alto respeito a esses guerreiros caídos. Com essas palavras, Tsunade curvou-se profundamente, suas lágrimas brotando incontrolavelmente. Quando ela olhou para cima novamente, elas já estavam começando a escorrer pelo seu rosto. Uma onda de tristeza percorreu a multidão.
Soluços suaves podiam ser ouvidos, como não poderiam quando tantos haviam perdido companheiros, amigos e familiares. Escondido à distância, Hiruzen Sarutobi, agora um velho, chorava silenciosamente ao se lembrar de seus companheiros outrora jovens e apaixonados. Em um dia como esse, ele sabia que não tinha mais o direito, ou a dignidade, de apoiar Tsunade. Esta era a glória de uma nova era. Para um velho como ele, que já havia cometido sua cota de erros, simplesmente estar ali para testemunhar aquilo já era uma bênção. Acredito que nenhum nome aqui será esquecido. Nos próximos dias, espero que todos vivam não apenas para si mesmos, mas também para aqueles que não podem mais estar aqui. A unificação do mundo Shinobi é apenas o primeiro passo. Ainda há um longo caminho pela frente. Mas acredito que enquanto estivermos juntos, o futuro que imaginamos se tornará realidade. Um mundo sem guerra, onde todos possam viver em paz. Um mundo onde cada pessoa pode viajar livremente e ver toda a beleza que o mundo Shinobi tem a oferecer. Tsunade pintou uma grande visão, embora não tivesse ideia de quanto tempo levaria para alcançá-la. Somente Kawakaze tinha um plano claro para tornar isso realidade. Ele assumiria a responsabilidade de colocar os avanços tecnológicos do Hokage de volta nos trilhos. Estamos dispostos a nos dedicar à lei de Hokage. A resposta ecoou por Konoha como o rugido de uma montanha. Talvez nenhum outro Hokage tenha a mesma devoção que Tsunade. Vamos oferecer flores e fazer um brinde aos nossos heróis caídos. Com as palavras de Tsunade, o serviço memorial chegou ao seu estágio final. Depois de dar tempo suficiente para que todos prestassem suas homenagens, Tsunade anunciou oficialmente o encerramento da cerimônia. No entanto, quando as pessoas começaram a se dispersar, muitas permaneceram relutantes em partir. Neste dia, tanto a alegria quanto a tristeza foram sentidas mais profundamente do que nunca. Quando a multidão começou a diminuir, Minato não perdeu tempo em procurar Kushina. Oh, olhe quem é, Lord Minato, aproveitando sua imensa sorte. No momento em que o viu, Kushina se virou bufando, sua voz cheia de sarcasmo. Minato suspirou. Aqui vamos nós outra vez. Que sorte! Você deve estar enganado. Eu só tenho uma flor no meu coração. Minato se inclinou para mais perto sem vergonha, virando Kushina gentilmente para encará-lo. Você desistiria de uma floresta inteira só por uma arvorezinha torta? Você tem certeza disso? Kushina já estava rindo por dentro, mas continuou sua atuação. Ela sabia que era mimada e não tinha medo de tirar proveito disso. Quem em sã consciência chamaria você de árvore torta? Deixe-me encontrá-los. Vou quebrar os dentes deles também. Minato foi perspicaz e conseguiu escapar facilmente da armadilha óbvia. Haha, você é que é cego. Kushina caiu na gargalhada diante da expressão séria dele. Quem ousaria chamá-la de árvore torta e não esperaria uma surra? Não está mais bravo? Então vamos. Ao vê-la rir, Minato não perdeu tempo em pegar sua mão e puxá-la em direção às ruas movimentadas. Eu nem disse que te perdoo ainda. Haha. Não demorou muito para que os dois desaparecessem na multidão, sem parecerem diferentes de qualquer outro casal jovem. Durante 3 dias inteiros Konoha viveu em comemoração. Além de manter a vila funcionando, todos os shinobi ganhavam folga. Comerciantes e lojistas obtiveram mais lucro naqueles poucos dias do que em todo o ano, e seus sorrisos eram impossíveis de conter. Muitos secretamente desejavam que essa atmosfera festiva nunca acabasse. Mas a felicidade é sempre passageira. Cedo ou tarde, a vida teria que voltar ao normal. 3 dias depois, a pedido de Tsunade, os altos oficiais de Konoha se reuniram na sala de conferências da Torre do Hokage. Esta foi a primeira grande reunião após a unificação do mundo Shinobi. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.